Pode assentar-se, meu irmão. Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos reunidos no nome de Jesus. Alguns de vocês eu não vejo desde o ano passado, né? Então é graça e paz e um feliz ano novo. Agora, na quinta-feira, teve um irmão que me cumprimentou desejando um feliz ano novo, mas eu não o via desde o ano passado. Mas temos diante de nós a graça e a bondade do Senhor que tem nos chamado para andar nesse caminho. E eu convidaria você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 127. O livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia. Se você abrir, vamos ler um salmo de Salomão. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aí no telão. Nos diz assim, Salmos 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede os sonos àquele a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aprendendo a confiar. Todos nós temos uma grande dificuldade para confiarmos em Deus. Temos uma tendência muito grande de querermos ver para crer, de controlarmos as situações. E quando tange a vivemos os nossos relacionamentos, quando tange vivemos na nossa vida, todos nós desejamos termos uma família saudável. Mesmo que você hoje não tenha uma família, mesmo que você ainda é jovem, mas você pensa em encontrar alguém com quem você vai compartilhar, vai caminhar, mas ninguém sonha dizendo assim, eu vou arranjar uma sarna para me coçar, eu vou arranjar uma incomodação para a minha vida. Não, todos nós queremos uma família saudável. Todos nós, até poderíamos dizer, de um modo ou de outro, estamos empenhados em que o nosso casamento, os nossos relacionamentos deem certo. Dificilmente você vai encontrar alguém que está enfrentando uma crise no seu casamento, uma crise na sua família, que ele não diga assim, eu estou tentando, mas ele ou ela não contribui, ou isso, ou aquilo. Ninguém diz assim, não, eu estou fazendo tudo para dar errado. Então, nós aprendemos nesse texto que o salmista, quando diz que se o Senhor não edificar a casa, e aqui ele não está falando de casa no sentido de construção, no sentido de habitação, no sentido de moradia. Ele está falando no sentido de relacionamento. Josué, certa feita, disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a grande verdade é que Deus quer que eu e você edifiquemos a nossa casa, sejamos homens e mulheres bem-sucedidos, mas para que isso aconteça, eu e você precisamos aprender a confiar inteiramente em Deus. Por isso esse salmo nos traz algumas verdades, por isso esse texto nos traz alguns ensinos que eu e você precisamos observar para termos um coração sábio, uma mente sábia. E a primeira coisa que a gente percebe é que o salmista está dizendo com a sua poesia de que sem o Senhor é o inútil todo o esforço para termos uma família saudável. Gente, será que eu e você entendemos isso? Será que eu e você compreendemos isso? Sem Deus, sem o Senhor, sem Jesus, é inútil. O que é inútil? Não tem valor nenhum. Todo o esforço será inútil. A primeira coisa que ele deixa bem claro, se não for o Senhor, será inútil edificar a casa, será inútil guardar a casa, será inútil trabalhar de sol a sol. Se não for o Senhor. Nós temos uma visão errada de nós mesmos. Nós temos uma visão que muitas vezes falta um pouco de autocompreensão. Deus nos deu uma inteligência, Deus nos dá o seu Espírito, Deus coloca pessoas no nosso caminho,
para que a gente faça a reflexão, para que a gente passe, para que a gente se conheça. Mas muitas vezes no que tange aos nossos relacionamentos, existe uma falta de autocompreensão. Nós temos uma dificuldade terrível de percebermos e avaliarmos a nós mesmos. A maioria de nós nos consideramos sábios, a maioria de nós nos consideramos entendidos para tomarmos as decisões certas. Nós temos a certeza de que sabemos o que é melhor, qual é a melhor profissão, qual é as melhores escolhas, quais são as melhores decisões. Nós sabemos qual é a melhor forma de administrar o dinheiro, de gastar o dinheiro, de lidar com os filhos, de lidar com a esposa, de lidar com os pais. Na verdade, a maior parte dos nossos conflitos, a maior parte dos nossos problemas vem do quê? Do excesso de sabedoria que a gente tem. Porque, na verdade, todo mundo sabe tudo. Na verdade, você percebe que nós temos uma visão e achamos que a nossa visão é correta. Quantos filhos hoje talvez estão dizendo, meu pai e a minha mãe não sabem nada? O pai e a mãe estão orientando, estão dizendo, não é assim, não é assado, e eles dizem, você não sabe. Porque o filho pensa que ele sabe tudo sobre a vida. Ainda essa semana, falando lá em casa com os meus filhos, e a gente ri um da cara do outro, porque há uns tempos atrás, é uma família de gente assim, não vamos chamar de teimoso cabeçudo, né? Mas é uma família de gente assim que tem opinião forte. Mas a grande verdade é que hoje a gente ri porque há um tempo atrás, quando todo mundo dizia, não, vamos fazer assim, ó, eu acho que devia ser... Não. Hoje diz, é verdade. Por quê? Porque no fundo todos nós achamos que sabemos tudo. E quando tange aos nossos relacionamentos, os filhos acham que as suas opiniões, que o seu jeito é melhor que os pais. Os pais acham que sabem tudo sobre a natureza humana, sobre filhos, e querem decidir e estabelecer todas as coisas. Quantos cônjuges sabem como ele deveria... Quantas mulheres sabem como deveria ser o melhor homem, marido do mundo? Porque ela dá pitaco na vida do marido, que é um horror. O marido sabe como deveria ser a melhor... Todo mundo sabe tudo. Mas o texto aqui está dizendo, se não for o Senhor. Mas a grande verdade é que nós mudamos isso e muitas vezes nós estamos dizendo, se não for eu, essa casa não vai. Se não fosse eu, esse casamento já tinha acabado. Se não fosse eu, as coisas seriam pior. Nós trocamos o se não for o Senhor por o se não for eu. E, gente, a grande verdade é que nós estamos muitas vezes, devido à nossa autossuficiência, minado os nossos relacionamentos, porque daí a gente perde o respeito. Os filhos perdem o respeito pelos pais porque acham que os pais não sabem de nada. Os pais perdem o respeito aos filhos, perdem o companheirismo, perdem um apoio mútuo à força. Por quê? Porque estamos achando que somos autossuficientes. Mas vejam bem, o texto começa dizendo, a palavra de Deus começa dizendo que a primeira consciência que nós devemos ter, que para edificar uma família, para edificar relacionamentos, precisamos estar na graça de Deus. Se não for o Senhor, se for você, se for do seu jeito, você vai dar com os burros na água. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Não fique pensando que você é a Brastemp da sua casa. Não fique pensando que todos os demais têm que se submeter à sua vontade, aos seus gostos, à sua opinião, aos seus conselhos. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, uma das coisas que tem trazido prejuízos aos nossos relacionamentos é essa visão errada de nós mesmos. Esse autoconhecimento, compreensão que falta. E a segunda coisa que o texto nos chama a atenção é que muitas vezes nós não apenas temos uma visão errada da nossa sabedoria, da nossa percepção da vida, mas a visão em relação ao trabalho. A gente percebe que o trabalho, ele muitas vezes está na origem de muitas das dificuldades familiares. Ele está no início, na gênese de muitos dos conflitos e problemas que surgem na família, está o trabalho. Ou por falta de trabalho, que o cabra não quer trabalhar,
que ninguém quer se coçar, ou pelo excesso de trabalho. Só pensa em trabalhar. A gente percebe que a Bíblia valoriza demais o trabalho a ponto de nos mostrar que Deus, o primeiro versículo da Bíblia diz que Deus criou. A Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha. Jesus chegou a dizer, meu Pai trabalha, sempre trabalhou e trabalha até hoje. Então nós percebemos que tudo começou com Deus amando o homem, amando o ser humano, amando a criação e trabalhando, criando. A Bíblia menciona 187 vezes no Antigo Testamento o trabalho, 61 vezes no Novo Testamento o trabalho. Por quê? Porque a sabedoria nos mostra, a sabedoria bíblica, a sabedoria nos Deus nos mostra que o trabalho conduz à vida. Algumas pessoas pensam que o trabalho é consequência da queda, do pecado, da maldição, que Adão e Eva viviam de papo para o ar, tomando água de coco e não fazendo nada. Não. O trabalho existia antes mesmo da queda. O trabalho não é uma maldição. Inclusive a Bíblia diz que o preguiçoso, o que não gosta de trabalhar, esse não prospera, esse não vai bem. Mas aquele que é sábio, esse vai progredir. No Novo Testamento, os apóstolos chegavam a dizer que quem se convertia deveria viver uma vida honesta, cuidar dos seus negócios, trabalhar. E chegava ao ponto de dizer que quem não quer trabalhar, que não coma. Então a gente percebe que Deus está nos dizendo que o trabalho é bom. Mas quando a gente lê esse texto, dá-nos uma impressão de que o salmista está dizendo que não adianta trabalhar, que é melhor ficar dormindo, descansando, que Deus vai dar enquanto a gente está dormindo. Não é essa mensagem que o salmista está querendo nos dizer. Não é isso que ele está querendo nos falar. O que a Bíblia está nos mostrando é que o trabalho ansioso, o trabalho que nos traz fadiga e sofrimento, o trabalho que você busca na vida como prazer e no sentido de ser aquilo que você busca, você prioriza, é que está equivocado. O texto está dizendo que aquele que lamenta quando não tem prazer no lazer, não tem prazer no descanso, aquele que faz da sua vida algo onde não existe ambiente para o convívio, para o amigo, para estar com a família, aquele que não entendeu e não colocou o trabalho no lugar correto que Deus estabeleceu. Então nós percebemos que hoje existe e sempre existiu deliberadamente pessoas que adoram o trabalho, são trabalhólatras. Olá. Por quê? Porque eles simplesmente pensam, praticam e adoram o trabalho. Gente, nós precisamos entender que a família precisa de trabalho. Na família alguém precisa trabalhar, todos precisam trabalhar, alguns precisam trabalhar. Mas nós precisamos entender que quando o trabalho se constitui em um Deus, em divinizamos ele mata a família. É isso que o salmista está dizendo, é isso que Deus está dizendo. A família pode ter aquilo que o trabalho produz, mas podemos entender que também o fruto do trabalho não é afeto. O fruto do trabalho não é respeito, o fruto do trabalho não é companheirismo, o fruto do trabalho não é força. Mas muitas vezes alguns estão se lançando ao trabalho pensando que trabalhando vão manter uma família, vão constituir uma família. Existem pais extremamente trabalhadores, existem mães extremamente batalhadoras, que sabem muito bem o que é trabalho, mas sabem muito pouco o que é uma família de verdade. Gente, o que nós estamos vivenciando hoje de meninos e meninas que são criados pelo vovô e pela vovó porque o papai e a mamãe trabalham. O que estamos experimentando hoje de meninos e meninas que são criados em creches e autoescolas porque o papai e a mamãe trabalham. Alguém vai dizer, mas então vamos deixar de trabalhar? Não, mas nós não podemos nos esquecer que muitas vezes você com trabalho você constrói uma casa, mas não constrói uma família. Você não constrói um lar. Muitas vezes o trabalho faz você construir uma grande habitação, um grande lar, uma grande casa, mas destrói a sua família.
Então é isso que o salmista está dizendo, é isso que a Bíblia está nos mostrando, que quem come do fruto, ele diz que não adianta você comer esse fruto se você penosamente granjear, trabalhar de sol a sol. Então quem come, aquele que sabe que o seu trabalho, ele não confia no fruto do seu trabalho, mas aquele que sabe que Deus é quem faz que o seu trabalho prospere. Aquele que entende e compreende que as bênçãos vêm de Deus. Por isso, Deus está querendo que eu e você aprendamos que é Ele quem concede bênçãos que o esforço sozinho não pode produzir. A grande verdade é que o salmista está querendo dizer que nós temos que entender que existem coisas que não adianta você, não adianta eu, não adianta nós tentarmos produzir e construir. A nossa história não está sob o nosso controle. A grande verdade é que nenhum de nós pode prever o futuro. A grande verdade é que nenhum de nós tem controle sobre muitas coisas. Nós não temos controle sobre o nosso corpo. O nosso corpo hoje está bem, amanhã pode estar mal. Essa semana eu ouvi a notícia do Nick, aquele da dupla Tangos e Tragédias. Todo o espetáculo, toda uma temporada marcada do Teatro São Pedro, e foi pego desprevenido, porque sentiu lá um mal-estar, uma contratura, foi ver leucemia. De uma hora para outra, leucemia. Nós não podemos controlar a nossa mente. A nossa mente, às vezes, simplesmente ela falha, ela divaga, nós não temos a memória boa, nós não conseguimos nos concentrar. Muitas vezes os nossos sentimentos, a gente é cometido de alguns medos, algumas inseguranças, algumas tristezas, levantamos às vezes pensando que tudo conspira contra a gente. A grande verdade é que o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos não estão sob o nosso controle. Um dia estamos bem, um dia estamos mal. Então existem coisas que nós não podemos realizar. Você pode trabalhar duro, você pode batalhar, você pode se esforçar, pode ser um excelente profissional, mas amanhã você pode estar sem emprego. Você pode hoje fazer tudo para cuidar da sua saúde, mas amanhã você pode estar enfermo. Você pode fazer todas as coisas, você pode planejar. Quantos aqui na igreja planejaram ter um filho e não puderam ter um filho? Quantos de nós planejamos tantas coisas? Você pode viver no Evangelho, você pode crer em Jesus, você pode ensinar os seus filhos, mas você não pode fazer com que os seus filhos conheçam a Jesus e se convertam. Você não pode fazer com que eles venham a fazer parte da família. Você não pode fazer nem mesmo que o seu cônjuge, que o seu marido, a sua esposa, o seu pai, os seus filhos. A grande verdade é que existe muitas coisas que fogem do nosso controle. E é isso que o salmista está dizendo, que então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Só nos resta uma alternativa: confiar em Deus. Então Deus está dizendo a mim e a você que existe uma dimensão que foge do nosso controle, que precisamos aprender a confiar em Deus. Talvez você diz assim, então isso é simplesmente uma demonstração de fatalidade, de fatalismo, devemos aceitar as condições adversas, aceitar a que a vida nos dá? Não. Confiar em Deus é quando você recusa as adversidades, você não aceita as situações, mas você vai de encontro à vontade de Deus, confiando que Deus vai transformar. A confiança em Deus, ela é transformadora, ela não é fatalista, mas você está confiando não no seu braço, não na sua força, não na sua potencialidade, mas em um Deus. É isso que o salmista está querendo dizer a mim e a você. Nós somos convidados a humildemente reconhecer quem somos. Reconhecer quem somos para podermos sermos diferentes do que somos. Gente, se todos nós entendêssemos isso, se o Espírito Santo de Deus pudesse abrir a mente de todos aqui, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com outras pessoas, você poderia entender e compreender isso, a nossa vida seria diferente. A gente até diz que confia em Deus, mas nós estamos fazendo as coisas do nosso modo. Alguns chegam a usar até mesmo o nome de Deus. Alguns chegam a impor a sua vontade sobre os filhos na base da imposição, da tirania. Quantos maridos impõem a sua vontade sobre a sua mulher, citando a Bíblia? Porque Deus disse que o homem é o cabeça e vai ser assim, deu para bola. Gente, isso é perverter o Evangelho.
Quantas pessoas estão trazendo sofrimento e dor à sua casa? Quantos filhos, quantos maridos, por quê? Porque não têm percebido a realidade de que nós precisamos aprender a deixar de agir na nossa força e descansarmos na força de Deus. Deus está nos chamando a aprender a confiarmos nele. Você confia em Deus? Deus está dizendo que eu e você precisamos confiar nele. Quando Salomão escreve no Provérbios capítulo 21, verso 31, ele usa uma linguagem comum naquela época, e ele diz: confia em Deus aquele que sabe que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Ele dizia: você vai para a guerra, você prepara o seu cavalo, você prepara a sua cavalgadura, você veste a sua armadura, mas você sabe quem dá a vitória é Deus. Essa é a realidade que Deus está nos ensinando. Nós precisamos entender que somos chamados a confiar em Deus. Mas o que é confiar em Deus? Começa quando eu tenho a convicção de que Deus me ama. O grande problema meu e seu é que no fundo, nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos no amor de Deus, de que Deus quer o melhor para nós. Ah, pastor, eu sempre confiei em Deus, eu creio que Deus me ama. Então por que você não obedece? É simples assim. Jesus disse: aquele que me ama, segue o que eu digo. Aquele que me ama, faz o que eu digo. Aquele que me ama, obedece o que eu falo. Meus irmãos, nós estamos muitas vezes dizendo que amamos a Deus, que confiamos em Deus, sabemos que Deus nos ama, mas não fazemos o que Ele nos diz para fazer. Então é fundamental que você entenda que confiar começa com a convicção de que Deus me ama. E se eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu, como pai, quero o melhor para os meus filhos. E digo para vocês que muitas vezes, eu não acerto todas, mas quase todas. Eu digo: não, eu acho que não era por aí, mas quer fazer, faz. Por quê? Eu estou querendo prejudicar os meus filhos? Não, eu quero o melhor dos meus filhos. Então os meus filhos têm que perceber que quando eu digo um não, quando eu digo que não faço, por trás disso existe uma vontade de vê-lo bem. Confiar em Deus é nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Então, quando Ele diz como eu devo agir com o meu dinheiro, quando Ele diz como eu devo agir com os meus sentimentos, quando Ele diz como eu devo agir com o pecado, quando Ele diz como eu devo agir com as pessoas que estão ao meu redor, como Ele diz como eu devo agir com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com o meu pai, com a minha igreja, com o meu ministério, com a minha vida, com a minha saúde, quando eu entendo que Ele me ama e Ele me diz para agir daquela forma, eu estou compreendendo, eu estou entendendo e eu confio e eu me entrego. Confiar é saber que Deus está trabalhando ao meu favor. E o que Ele diz, o que Ele ensina, traz benefício para mim. Gente, nós precisamos entender que confiar é se entregar. É se entregar inteiramente aos cuidados de Deus. É como uma criança, já usei muitas vezes essa ilustração, as minhas filhas quando eram pequenas e não sabiam nadar, entravam na água, nós íamos para um lugar bem fundo, eu gosto de nadar em lugar fundo, eu não gosto de ficar em água rasa, e eu dizia: pula na água, minhas filhas, elas pulavam porque elas confiavam no pai que tinham. Confiar é você se entregar. Isso é tão interessante que o salmista usa uma figura interessante, que ele usa a figura do sono. Ele diz que confiar é como um sono. O sono aqui é um sinônimo de confiança, de entrega. Quando você confia no motorista que está dirigindo o seu carro, você até dorme do lado. Eu fiz muitas viagens pelo interior do país, do estado, e todas as vezes que eu dirigia, eu não dormia, claro. Mas quando eu trocava, e do lado o colega meu, o pastor que dirigia, ia comigo, às vezes trocava, eu não conseguia dormir, porque ele era muito maneta, muito barbeiro. Então, às vezes, eu estava assim, ó. Por quê? Porque eu achava que eu estando acordado, eu podia dizer: olha o buraco, olha ali, olha lá. Porque, na verdade, não confia. Agora, quando você confia no motorista, você reclina o banco para trás e dorme. Deus está dizendo que confiança não significa você desistir de viver. Não significa você dizer assim: vou deixar as águas rolarem, vou deixar tudo acontecer. Não. Confiança significa justamente você não desistir de viver, você aprender a viver confiando em Deus.
E aqui ele está dizendo que durante a noite, quando você confia em Deus, você não perde sono, você não fica com insônia, você não fica preocupado, coçando a cabeça, você não fica com úlcera, com gastrite, você não fica ansioso, nervoso, você não fica correndo de um lado para o outro, ligando para 500, querendo saber de 5 em 5 minutos aonde está, porque você confia. Confiar em Deus. Durante a noite, Deus está trabalhando pelos que são seus. Só Deus pode nos dar aquilo que nós não conseguimos alcançar. Então, muitas vezes você está orando pela salvação de um familiar, você está orando por um filho, por uma esposa, por um esposo, você está orando pela volta de alguém. Continue confiando, mas está demorando demais. Durma, descanse, confie em Deus. Deus está dizendo a mim e a você que confiar significa descansar no amor dEle para conosco. Mas observem que a Bíblia diz que você não simplesmente confia descansando no sentido de não fazer nada. O texto nos diz que nós devemos também entender que confiar inclui o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso trabalho. O salmista não está negando o trabalho aqui. Ele está colocando o trabalho no seu lugar. Não existe mal nenhum em trabalhar, pelo contrário, Deus quer que você trabalhe. Mas o que não pode haver é um trabalho de modo ansioso e doentio. Não pode haver uma situação de que você coloca o trabalho acima de todas as coisas, da sua própria família, às vezes até mesmo do seu casamento, do seu relacionamento com os seus filhos, e muitas vezes, e quase sempre acima do próprio Deus. Gente, uma pesquisa diz que mais de 40% dos brasileiros que trabalham fazem hora extra direto. Eles preferem estar trabalhando do que estarem em casa com a família. Existem pessoas que se ficam em casa, eles ficam nervosos. Existem filhos que não sabem o que é sair com os pais. Existem esposas e maridos que se acostumaram tanto com essa vida de estarem um longe do outro, que quando ficam os dois não sabem o que fazer. Por quê? Porque são pessoas voltadas extremamente ao trabalho. Mas quando nós trabalhamos de um modo que confiamos em Deus, nós reservamos tempo para o sono. Nós reservamos o tempo para o lazer, para o descanso. Quando nós entendemos que existe equilíbrio entre o descanso e o trabalho, quando nós encontramos equilíbrio, nós podemos descansar, nós podemos lançar no sono da consciência tranquila, de que nós fizemos a nossa parte em relação ao nosso casamento, nós fizemos a nossa parte em relação aos nossos filhos, nós fizemos a nossa parte em relação à nossa segurança, nós fizemos a nossa parte em relação à nossa alegria cristã, à nossa saúde. Então nós precisamos entender que Deus está dizendo que existe uma área do trabalho, mas existe uma área que não pode tomar conta da nossa vida, o equilíbrio. É fundamental que a gente entenda isso, porque do contrário, nós estaremos nos envolvendo cada vez mais em conseguirmos as coisas com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho, e muitas vezes nós estamos perdendo o que é de mais precioso, porque gastamos tempo demais correndo atrás de tantas coisas, e deixamos de lado o que é melhor. Quantos pais perderam momentos únicos na vida dos seus filhos? Quantos maridos perderam momentos únicos no relacionamento com a sua esposa devido ao trabalho? Por isso, confiar em Deus, existe uma área, uma dimensão do trabalho, descansar no seu amor, mas confiar é colocar as prioridades de Deus como as nossas prioridades. É deixar Deus ser o primeiro na nossa vida, na nossa família. Gente, a grande verdade é que nós temos que admitir que hoje o egoísmo tem adoecido as nossas famílias. Hoje cada um tem pensado em si mesmo. E o antídoto para o egoísmo é um relacionamento com Deus. Por isso eu digo às mulheres, incentivem a sua vida espiritual, porque se o lar estiver bem, o seu marido vai lhe amar. Por isso eu digo aos maridos, incentivem a vida espiritual do seu lar, porque se a sua mulher estiver bem com Deus, ela vai te amar. Se os seus filhos estiverem bem com Deus, eles vão lhe amar, vão estar submissos. Uma família onde existe Deus em primeiro lugar, todas as coisas funcionam bem. Então é fundamental que você peça que Deus o ajude a edificar a sua família. Gente, pare e pense, nessa última semana, nesse último mês, quais foram as suas atitudes para edificar a sua família espiritualmente? Quais foram os seus gestos, as suas atitudes?
Nós precisamos entender que é uma responsabilidade principal dos pais edificar a sua casa. Mas não é apenas dos pais, todos que estão dentro de casa têm responsabilidade por edificar a família. Então Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos entender que se não edificarmos a nossa família em Deus, as coisas não vão dar certo. Existem tantas e tantas coisas. Gente, eu fico abismado de saber que existem pais que não sabem o que os seus filhos escrevem no Facebook, quantas horas ficam ligados na internet, aonde eles andam, em casa de quem estão dormindo. Gente, se você não edificar a sua casa, se você não pensar com responsabilidade, a casa vai ruir. Essa é a grande verdade. Por isso nós precisamos entender que você e eu somos responsáveis uns pelos outros dentro da nossa casa. É óbvio que os nossos filhos vão crescer e vão fazer as suas escolhas. Muitas escolhas dos nossos filhos, os pais não são culpados, outras são, porque não deram opções, não levaram, não ensinaram. Mas a grande verdade é que todos nós precisamos estar constantemente perguntando a Deus o que é melhor para a nossa família, o que é melhor para a nossa casa, para o nosso lar. Aprenda a orar pelos seus familiares, aprenda a orar pelo seu cônjuge, aprenda a orar pelos seus filhos, pelos seus pais. Essa é a grande verdade. A oração tem sido negligenciada na nossa casa, na nossa família. A gente não ora mais. Nós precisamos acreditar, confiar em Deus. E por fim, confiar em Deus é quando você crê no pão do céu, Jesus. Jesus disse: eu sou o pão do céu, que desceu, que veio à terra para saciar a fome. Nós precisamos entender que Jesus tem que ser o pão da nossa família, o pão dos nossos relacionamentos. Ele é o pão de Deus para a minha vida, para a sua vida. Qual foi a última vez que nós temos colocado esse pão na nossa mesa, na nossa casa? Por isso, eu quero dizer a você que estamos vivendo dias difíceis e conturbados, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. E eu, se pudesse lhe dar algumas sugestões que eu enumerei aí, eu diria: primeiro, ore individualmente por sua família. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram. Isaac orou por sua esposa que não podia gerar filhos e ela ficou grávida. Ana orou porque ela queria ter um filho e Deus lhe deu o pequeno Samuel. Nós percebemos que Davi orou pelo seu filho recém-nascido, depois ele orou por Salomão e foi o que substituiu no reino. Nós percebemos que Jó orava pelos seus filhos diariamente, diante de Deus. O pai daquele jovem epilético que orava diante de Jesus pelo seu filho. Tantas e tantas pessoas tiveram a sua vida mudada pelo poder da oração. Então ore, acredite nisso. Pai, ore todos os dias pelos seus filhos. Esposa, ore pelo seu marido, pare de reclamar, pare de questionar. Esposo, pare de... Ore, ore, ore. E a oração é a única coisa, como diz a Rick Warren, que ninguém pode impedir a gente de fazer. Porque você pode fazer em secreto, você pode orar e muito há poder na sua força. Agora cultive um tempo devocional na sua casa. Gente, em época de Big Brother, de BBB, em época de minissérie que só tem porcaria, em época de novela de manhã, de tarde, de noite, em época de internet que tem tudo o que você quer, em época de celular que funciona tudo o que é coisa, não existe mais lugar para momentos devocionais na família, para oração em conjunto. O seu filho já lhe viu lendo a Bíblia, você já leu a Bíblia em casa, nós precisamos ensinar, transmitir aos nossos filhos. Como eu vou querer que o meu filho ame a Deus, conheça a Deus, se ele não percebe isso na minha vida? Então Deus está querendo dizer a mim e a você que eu preciso fazer do meu lar um lugar onde se busca a orientação e a bênção de Deus. Lá em casa, quando qualquer um adoece, qualquer dor de barriga ou qualquer dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz é orar. Qualquer coisa que se vai para cá ou se vai para lá, se ora primeiro. Nós precisamos mostrar, ensinar, buscar orientação de Deus. Gente, se Deus não edificar a nossa casa, nós estaremos trabalhando em vão. Por isso eu digo a você, deseje receber a bênção de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus nos ama. Mas mesmo que Ele me ama, se eu não desejar, Ele não vai me dar, Ele não empurra a goela abaixo, Ele não força a barra.
Ele quer que eu e você entendamos e o busquemos com o coração. Por isso, deseje receber, deseje ser alimentado pelos valores de Deus. Nós estamos agindo, andando na contramão do sistema. Por isso, aprenda a confiar em Deus. E eu tenho certeza que a sua família, os seus relacionamentos serão transformados. Que a nossa vida, os nossos relacionamentos serão transformados. Porque Deus quer que eu e você aprendamos que se não for Ele que edificar, vão será o nosso trabalho. Existem muitas pessoas que têm construído grandes casas, grandes habitações, mas estão sem uma família, estão sem relacionamentos saudáveis. Mas Deus está querendo nos chamar a uma vida diferente. Eu convidaria você a ficar de pé e nós vamos estar orando ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós reconhecemos que às vezes, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nós temos colocado o nosso eu, se não fosse eu. Temos imposto as nossas vontades, as nossas escolhas, os nossos gostos. Muitas vezes temos trabalhado tanto, corrido tanto. Muitas vezes, Pai, estamos construindo uma bela casa, uma bela habitação, mas tem faltado tanto carinho, tanto afeto, tem faltado tanta espiritualidade. Muitas vezes a nossa casa, Pai, não existe lugar para a Bíblia, não existe lugar para a leitura, não existe lugar para a oração. Não existe lugar, Senhor Jesus, para uma conversa edificante. Não existe lugar para um lazer, não existe um lugar para um descanso. Mas agora, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, porque temos uma tendência muito grande, Jesus, de não fazermos uma autocompreensão. E sempre estamos achando que os nossos problemas são os outros, que não aceitam, não se conformam, não se adequam às nossas ideias, aos nossos gostos, aos nossos sentimentos. Pai, coloco diante de Ti agora o coração do Teu filho e da Tua filha, que já até mesmo o Senhor cansou, desistiu, mas que ele aprenda a confiar, a descansar em Ti, a dormir o sono dos justos, sabendo que o Senhor trabalha naquilo que nós não podemos trabalhar. Que pairamos, Pai, que possamos parar de nos esforçarmos, nos debatermos e fazer com que as coisas aconteçam na nossa força. Em nome de Jesus. Aí onde você está, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de aprender a confiar em Deus no que tange aos seus relacionamentos. Talvez as coisas estejam difíceis, talvez as coisas estejam complicadas, mas Deus está chamando você agora a confiar, a descansar nele, a dormir na certeza de que Deus está trabalhando por você. Coloque a sua mão sobre o seu peito, aí onde você está, nós vamos estar orando. Mas aprenda a confiar em Deus. Diga: Deus, eu preciso que Tu me ajude. Eu quero aprender a descansar. Eu sou ansioso, eu sou preocupado, eu sou agitado. Mas preciso aprender a descansar. Jesus, eis aí a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Eis aqui as nossas vidas. A minha maior dificuldade, as nossas maiores dificuldades, Pai, é reconhecer, é sermos humildes diante de um Deus que nos chama, que nos convida a andar com Ele. Mas nós precisamos abrir mão. Confiar não é desistir da vida. Confiar não é viver uma vida, Senhor, entregue ao fatalismo. Mas confiar é simplesmente descansar em Ti. É simplesmente fazer aquilo que compete a nós fazermos. E aquilo que foge ao nosso controle. Aquilo que está além da nossa compreensão, do nosso esforço. Deus age agora. Coloca agora o coração desse pai, dessa mãe que tem orado pelos seus filhos, pelos caminhos que os seus filhos têm escolhido, pelas mentalidades, pelas, Senhor Jesus, as confusões. Pai, dá graça, atrapalha, convence, mostra. Colocamos agora a ser essa esposa que está sofrendo nas mãos de um homem teimoso, obstinado. Nós te pedimos agora da graça, sustenta, age. Colocamos aí a vida desse esposo que está agora sofrendo nas mãos de uma esposa tirana, que não consegue, Pai, conviver. Deus, em nome de Jesus, age. Colocamos
Colocamos esses filhos que têm sofrido nas mãos de pais, que os sufocam, que os amarram, em nome de Jesus. Colocamos, Senhor Jesus, diante de Ti agora a nossa realidade. Não permita, Senhor, que o trabalho na nossa vida não tenha, Senhor, esse propósito que Tu estabeleceste. Que não venhamos a idolatrar. Nós queremos aprender a confiar em Ti, a descansar em Ti. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Muda, transforma. Que o nosso lar, a nossa casa seja edificada. Que sempre estás comigo. Creia nisso, Ele te ama. Senhor, também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Você pode sentar-se. Confiar em Deus é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Existem áreas que a gente confia cegamente em Deus, mas existem algumas áreas que a gente não se considera especialista, que a gente acha que é bobagem. O que eu ouço de pessoas dizendo assim: mas isso é bobagem, isso eu tiro de letra. Deixe de pensar de uma maneira equivocada e volte-se para Deus, que em tudo, todas as coisas sejam conhecidas diante dEle em oração, porque Ele quer nos dirigir em todas as coisas. E se você está conosco essa noite e quer saber mais a respeito de Jesus e da sua vontade para a sua vida, fale com essas pessoas que estão de pé com um colete cor de laranja aí. Eles terão o maior prazer de lhe dar gratuitamente um CD e uma literatura, para que você ouça, leia, saiba mais a respeito desse Jesus, que quer que você tenha a sua vida edificada em nome do Senhor. Obrigado aos irmãos do Conte Comigo. Eu gostaria de convidar ao pastor Joel, que vai estar fazendo um encerramento. E eu gostaria de dizer às irmãs que as camisetas que foram encomendadas no Retiro de Mulheres estão aí. Você depois procure e retire a sua camiseta. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Você pode louvar a Deus com muitas palmas, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Nós confiamos nele. Igreja, trago notícia para você ali do pastor Luciano Firmino, que está no Nepal. Falei com ele, com a esposa dele essa semana, e ela disse que o pastor Firmino entrou no Vietnã, um país comunista, um país que onde o evangelho não se pode falar de Jesus naquele lugar. Ele entrou e está lá
agora trabalhando com alguns pastores, com a igreja, que é a igreja perseguida ali. E ela pediu que vocês orem pela vida do Luciano durante esse tempo que está no Vietnã. Conversei também essa semana com a Raquel e o Fred de Guiné-Bissau, o primeiro grupo que foi para Guiné semana passada. Chegou bem, eles estão trabalhando na escola, tanto na escola como na área ali da saúde, que é onde tem um ambulatório, e pediu que vocês orem por eles, orem por Guiné. E o segundo grupo está indo agora dia 5 de fevereiro. Orem para que Deus possa estar abençoando e que essas férias missionárias possam ser bênção na vida deles e na vida da África. Amém, igreja? E está indo agora com essa parceria que nós temos na Inglaterra também, pastor Anderson. Nós vamos chamar um outro grupo que está indo também nas férias missionárias, que Deus vai estar abençoando, onde eles vão estar estudando inglês, não é? E aperfeiçoando e juntamente vão estar trabalhando na vida da igreja ali. O Mateus, onde está o Mateus? Mateus, isso, vem cá, Mateus. Legal, vem. Então, gostaria de convidar a sua família, Davi, também, a Marta, a Caroline, também, a sua mãe, sua família. Enquanto eles estão chegando aqui, onde está a Jéssica aqui? Ó? Levante a mão. A Jéssica Schneider, está aqui? Fica em pé, filha. A Jéssica teve quase um ano, chegou há umas semanas atrás, na Inglaterra, foi bênção lá, graças a Deus, obrigado, Jéssica. A Caroline também de Souza está chegando dia 29 da Inglaterra, Deus está abençoando também. Aqui está. Vamos convidar também a Betânia, está aí a Betânia? Onde está a Betânia? A Betânia, vem cá, Betânia. A Betânia é ali da igreja de Porto Alegre. Convidar os pais dela também. Vai estar acompanhando eles também. Roberto, pode vir aqui. E como igreja nós vamos estar orando, abençoando a vida deles, que eles sejam bênção lá e que a igreja possa recebê-los e ser abençoada na vida deles. Gostaria de convidar os pastores, todos os nossos pastores, para estar orando na vida e ministrando na vida desses irmãos e irmãs aqui. Eles vão estar indo agora dia 28 de janeiro, às 15h30. Se você quiser estar lá com a gente no aeroporto, pode estar junto. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos estar orando, levante tua mão para estar abençoando a vida deles aí. Amém? Isto, vamos lá, olha lá, eles não querem caminhar, vamos lá. Isto, vem cá, Betânia. Isto, vamos estar orando os pastores, o pastor Gilberto vai estar orando aí. Vamos testar o inglês desse aqui primeiro. Para ver se vocês aprenderam no voltar de lá, que daí vão ter que orar em inglês, pregar em inglês. Que sejam uma bênção naquela terra e que sejam abençoados em nome de Jesus. E orem pelos pais, que eles estão faceiros da vida, mas os pais que estão tristes. Não sei porquê. Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a vida desses 3 meninos. E te pedimos agora a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Guarda, livra de todo mal nessa viagem. E que, Senhor, eles possam ser abençoados e também ser bênção na Tua igreja lá naquele continente, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor os acompanhe, livra de todo mal, em nome do Senhor. Colocamos o coração dos pais também, e que eles possam, pais, ter a certeza, a convicção de que os seus filhos estarão sendo edificados, cuidados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo pastor Anderson, pelo pastor Tony, pela Tua igreja em Bishops, Pai, porque tem sido esses companheiros, esses amigos e tem cuidado dos nossos filhos. E que agora esses meninos e meninas possam ser uma bênção naquela cidade. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Louve a Deus com muitas palmas ao Senhor. Amém. Que legal. Você pode sentar um pouquinho. Se você gostaria de participar de umas férias missionárias, procure o Marcos Vinícius, logo após ali. Está indo um grupo também para Sertão Nordestino, na segunda quinzena de julho. Se você gostaria de ajudar através dos teus talentos, da tua profissão lá no sertão, nos procure e nós vamos estar ajudando você, encaminhando você. Amém, igreja? Amém. Estamos comigo? Estamos juntos?
Então vamos ficar em pé novamente e vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta semana. Agora, o que você pode fazer agora? Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado aí. Dê a mão, isso. Vamos fechar os corredores, vamos estar orando, abençoando essa semana. Aleluia. Obrigado. Pai, muito obrigado por essa semana, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Que essa semana seja uma semana de abençoada na nossa vida, uma semana de experiência, e que possamos confiar em Ti, que a nossa família possa continuar confiando em Ti, Pai. É o que nós queremos, em o nome de Jesus. Amém. Dê um abraço à pessoa que está ao lado agora aí. Amém. Mas preciso aprender